Os dados são do site AirSafe. Eles usam uma metodologia que eu vou explicar durante o vídeo dos aviões aí mais seguros e os considerados menos inseguros em número de acidentes. Os dados são dos principais aviões do mundo ocidental, sem contar os soviéticos, que infelizmente não temos dados, assim como do 707, DC-8 com Vero 880 e 90, mas mesmo assim é bem interessante ver essa evolução. Existe um outro site com dados que mostra exatamente se o avião deu PT ou não deu PT. PT é aquela coisa de perda total em um acidente. E nesse outro site existem, acho que todos os modelos do mundo aí. Se vocês quiserem, deixe aqui um comentário que eu faço sobre esse assunto, mas é gigante. Eventos fatais são aqueles que envolvem pelo menos uma morte, podendo ser um acidente, sabotagem, sequestro ou qualquer coisa do tipo. Voos é uma estimativa de acordo com o padrão no mercado, podendo aí variar para mais ou para menos. Um dos motivos de não incluir soviético é isso, é mais difícil de prever os dados. FLE significa Full Loss Equivalent. É mais ou menos assim a metodologia deles. Se a cada 100 passageiros, 50 morreram, o FLE é 0,50. Se apenas um passageiro morreu, é 0,01. Sendo assim, o dado mais importante é justamente o rate, ou tipo, traduzindo a taxa, para considerar se um avião é mais seguro. Apenas para fins estatísticos. Existem muitos fatores que influenciam isso. A época que o avião voou, a quantidade produzida, por exemplo. E essa taxa é a relação da quantidade de voos com o número de acidentes. Ou seja, se um avião voou mais, ele vai ter mais acidente. Isso é meio fato. Começando então, Concorde tem a taxa mais alta. Você sabe por quê? Porque teve um evento fatal. Aí os números vão aparecer para vocês e poucos aviões produzidos. É fácil explicar porque são apenas 20 Concordes produzidos e um se acidentou. Ou seja, ele voou pouco, voou relativamente pouco, mas eram muito poucos aviões também produzidos. Olha só quem aparece na lista, o Boeing 737, esse Max aí. Por quê? Porque foram 2 acidentes fatais com muitos voos e também poucos aviões entregues, né? Foram menos aí de 400 voando até a queda dos 2 aviões. Apesar dessa boa quantidade de voo, foram 2 que caíram em pouco tempo, ou seja, não teve um número suficiente de voo se você for comparar a quantidade de eventos semelhantes. Fokker 28 foram 21 eventos fatais e esse foi o primeiro jato da Fokker que teve 241 unidades, até mais do que eu esperava, na verdade, produzidos lá no final dos anos 60. O Airbus A310, olha só, teve 9 eventos, que nem eu falei, os números vão aparecer para vocês, e tem uma taxa alta. Assim, o Airbus A310 voou bastante, mas ele também caiu bastante. Infelizmente ele tem essa taxa acima de 1. Já o Boeing 747, o 100, 200, 300 e o SP, que é lá da primeira geração, foram 26 acidentes fatais. Ele tem essa taxa acima de 1. Aqui a metodologia do AirSafe, ele separou as gerações do 747. E o que faz sentido na minha opinião, pois são variantes com tecnologias diferentes e separados por 20 anos de produção, entre o 400 e o 100. Você vai ver que o 400 vai aparecer na lista, porque ele já sofreu acidentes, mas a taxa é bem mais alta. Douglas DC-10 MD-10 foram 15 acidentes fatais, tem uma taxa aí de 0,64, é bem mais antigo, por exemplo, do que o MD-11. O DC-10 ele voou muito mais e ainda voa, só que teve mais acidentes fatais. Boeing 737, 100 e 200 foram 50 acidentes fatais, só que foram muitos voos, por isso a taxa fica ali no meio termo, 0,62. Aqui você vai notar como acontecia muito mais acidentes com as primeiras gerações do 737. Nem estou contando Max porque aí é outra história. O site também separou o que eu também acho justo, porque não dá para comparar um 737-100 ou 200 com o NG. São 30 anos de diferença entre os modelos. Não vem de mimimi porque não tem como comparar. É muito diferente dos Airbus. Douglas DC-9
Foram 45 eventos fatais. Sim, uma taxa mais baixa porque ele voou um pouco menos. O DC-9 também, por ser um avião antigo, tem uma taxa mais elevada aí de acidentes fatais. O Boeing 727, que não poderia faltar na lista, foram 51 eventos. Teve mais eventos. Só que também ele voou 76 milhões aí de voos à previsão. Mesmo o 727 sendo mais antigo que o 737, ele tem uma taxa menor, que é curioso, mas aí devido às estatísticas, à metodologia. O Lockheed 1011 teve 5 eventos fatais com 5 milhões de voos. A taxa sempre vai baixando aqui, tá? Sempre vai baixando. Eu já falei, o pior avião. O L1011 teria tudo para ser um enorme sucesso, apesar de 5 acidentes fatais. Só que também ele não voou tanto assim. Já o A300 são 10 eventos, com uma taxa mais baixa, e aqui tem uma explicação bem, digamos, óbvia. O A300 continua ativo em empresas cargueiras e países onde tem embargo dos Estados Unidos, ou seja, está aumentando a quantidade de voos, por isso a taxa vai diminuindo de acidentes. Não é que o avião se tornou mais seguro, os procedimentos se tornaram mais seguros, ok? Tem mais tecnologia, mas aí é um assunto para um outro vídeo. A TR-42 e 72 entra na lista com 15 eventos fatais. Taxa, claro, sempre baixando um pouquinho. Quem está por aqui também é o Boeing 146RJ6 com 6 eventos. É um avião que continua sendo utilizado por algumas empresas, assim como o MD-11, que ele não tem muitos voos, a taxa é relativamente baixa, com 3 acidentes fatais, porque o MD-11 continua bem ativo como cargueiro e tem uma baixa taxa devido a uma boa quantidade de voos que vai crescendo. Deu para entender bem a metodologia dos caras, entendeu? Olha aí o 767 com 6 eventos fatais, mais aí de 20 milhões de voos, e a taxa melhor que do MD-11, com uma taxa mais baixa. O 767 é bastante ativo ainda, apesar que as americanas estão tirando todos eles, mas mantém agora nas empresas cargueiras, aí, por exemplo, a Atlas, a FedEx, só um exemplo. Mas ele voa muito com passageiros ainda. Douglas MD-80-90, olha só a quantidade de acidentes fatais, 18. Só que também olha a quantidade de voos, mais de 46 milhões. Não é à toa que foi muito utilizado por empresas americanas. Ele tem uma baixa taxa de acidentes devido a uma enorme quantidade de voos, né? Especialmente de voos curtos, ou seja, ele fazia ponto a ponto. Então ele tem muitos voos e menos acidentes fatais, de acordo com essa metodologia. Só que ele teve 3 vezes mais acidentes fatais que o 767. E agora vem o irmão dele, o 757, com 9 eventos fatais, mais ou menos aí 25 milhões de voos. Outro que é muito utilizado ainda na carga e tem bastante utilizado por passageiros. Foi muito voado por empresas americanas, a Delta, a United, a América principalmente, né? Eles estão retirando esses aviões de passageiros, né? Aos poucos ele vai sumindo aí, mas vai continuar como carga. Na sequência tem o A330, apenas 2 eventos fatais com 10 milhões de voos aí. O A330 teve apenas esses 2 acidentes com mortes, mas ele é bastante ativo, tanto como passageiro, e tem algumas empresas aí voando a versão de carga. O 777 tem 3 eventos fatais, mais aí de 11 milhões de voos, o que dá uma taxa, uma das melhores taxas aí. Com o 777 e seus acidentes com mortes, sendo que 2 foram na Malásia, detalhe, né? Um sumiu e o outro que foi derrubado. E um outro da Asiana que se acidentou no pouso. Falando de Fokker 70 e 100, foram 6 eventos fatais, aí mais de 11 milhões de voos. Desses 6 acidentes, 3 foram com a TAM, que resultaram por pelo menos uma morte a bordo. Mesmo assim, o Fokker 70 e 100, que são as 2 variantes aí, é um dos aviões com as menores taxas de acidentes da história. Agora vem outra geração, 737, 300, 400 e 500. Foram 18 eventos fatais, quase aí 80 milhões de voos. E essa foi a segunda geração da Boeing, que surgiu em 1984, um pouco antes da família Airbus A320. E já apresentava uma taxa de acidente muito menor que o 737-200,
4,4 vezes menor, ou seja, faz sentido colocar separadas gerações. Airbus A318, 19, 20 e 21 foram 14 eventos fatais, praticamente aí 120 milhões de voos. Aqui os modelos não foram separados, pois todos pertencem à mesma geração. Entre 1988 e 2001, quando foi lançado o 318, mas foram pouquíssimas unidades produzidas. É a família mais popular da Airbus. Nem estou falando dos Neo, tá? Nem estou falando desses. Agora vem a família dos NG, 737, 600, 700, 800 e 900. Foram 12 eventos fatais, com mais de 100 milhões de voos. A diferença para as primeiras gerações do 737 é impressionante. Tem menos eventos fatais que a família Airbus A320. Detalhe que esses dados são até janeiro de 2018. Mas não mudou muita coisa. Tivemos alguns acidentes, mas não mudou muita coisa. E olha aqui, 747-400, 2 eventos fatais com uma taxa de 0,06. O 747 foi colocado aqui por ser de outra geração, que eu já expliquei lá quando eu falei do primeiro 747. Ele veio 20 anos depois. É outra tecnologia, é basicamente quase um outro avião. E adivinha quem é o melhor? Embraer 170-190 com apenas um evento fatal, taxa de 0,03. É o nosso Embraer em relação ao número de voos, é o que menos sofreu acidentes fatais de acordo com esses dados, tá? E você não vai sentir falta e não precisa comentar do 717, do 7478, do 787, A220, A340, A350, A380 ou dos Embraer 135, 140, 145. Por motivo simples, eles nunca tiveram uma morte a bordo. Vou mostrar para vocês então uns gráficos bastante interessantes que mostram essa evolução de segurança aeronáutica. Os dados estão aí, não sou eu que estou falando, então bora acompanhar esses gráficos comigo. Este gráfico mostra o número de acidentes fatais a cada milhão de voo. Dá uma olhada lá em 1959, era praticamente 12 acidentes fatais a cada milhão de voo. E o gráfico ele tem algumas subidas e descidas que depende do ano. Depende do ano, tem alguns anos que tiveram mais acidentes fatais, como por exemplo lá em 89 ou ali entre 71 e 74. Agora, se você for ver bem, olha só como ele só cai até o ano de 2019. Já esse segundo gráfico ele mostra quantas aeronaves foram perdidas em acidentes ao longo desses últimos anos, de 59 até 2019. Independente se teve morte a bordo ou não, mas muitas fuselagens são perdidas sim. Então, o gráfico, na verdade, ele é meio parecido. Ele tem um pico lá entre 1960, quando a era do jato começou a bombar, 1970, e vem decaindo ao longo dos anos. Este terceiro gráfico mostra o número de acidentes fatais por geração a cada milhão de voo. Eu já vou mostrar quais são essas gerações. Olha só a primeira geração de jatos. 4 acidentes a cada milhão de voo. Olha só a segunda geração, 0.9, 0.3, 0.1 na geração atual. Ou seja, a cada milhão de voo, 0.1 é a chance de um avião cair. Ou seja, é muito, muito, muito baixa mesmo. Vamos ver quais são essas gerações? Tá lá, ó. De 1952, a partir de 52, é o começo da era dos jatos, lá com o Caravelle, o Convair, o DC-8, o 707. Ou seja, tinha tecnologia, mas não era tanto como na segunda geração, a partir de 1964, quando começaram a planejar lá o DC-10, o Boeing 46, o A300, que veio lá em 1970, ou seja, era mais elaborado o piloto automático, a autoaceleração. Já a terceira geração, a partir de 1980, é chamada Glass Cockpit e FMS, ou seja, os painéis eram eletrônicos. Foi implantado também o sistema de aviso de colisão, ou seja, para reduzir as colisões com o solo, montanhas, que infelizmente era muito comum nas gerações anteriores. Dentre esses jatos dá para citar o Fokker 100, o 717, a geração clássica do 737, o MD-11, o MD-90, como está aí nessa imagem. E a quarta geração, que é a partir de 1988, a gente está falando aí de A330, A340, toda a série nova da Airbus, fora os A300,
os Embraer Jet, 777, 787, até mesmo o Sukhoi Superjet. São os aviões totalmente eletrônicos. A gente pode concluir que com esses dados, a quarta geração de jatos, ou seja, do Airbus 320 ali, o Boeing 737NG, são os mais seguros da história. Bom, galera, o vídeo de hoje é esse. Se você gostou, deixa um joinha maroto também. E até o próximo vídeo. Aquele abraço.